Sejam bem-vindos de volta. Hoje eu trouxe um vídeo um pouco diferente para vocês. Eu quero falar um pouco sobre finanças pessoais, mais especificamente sobre finanças de um casal, de uma família, né? Quero mostrar como é que eu faço para organizar as finanças aqui da minha família. Eu só tenho uma esposa, não tenho filhos, né? Então... Mas enfim, eu quero mostrar para vocês como é que eu faço e eu quero que vocês conversem aqui nos comentários para a gente tentar chegar aí num denominador comum, ver o que funciona para vocês, o que não funciona, enfim. A ideia aqui é iniciar uma discussão a respeito desse tema. E o que me chama mais atenção é que se você começar a olhar aí no YouTube, no Instagram, no Twitch, no Reddit e ver o que as pessoas falam sobre isso, você fica assim assustado. Eu fiquei. É uma ideia que predomina de que você deve separar as coisas, né? O marido é aqui, a esposa é aqui, as finanças de um é aqui, as finanças do outro é ali. E que isso é o ideal, porque senão um vai atrapalhar os sonhos do outro, um vai atrapalhar os objetivos financeiros do outro. Se um se endividar e o banco vier atrás dessa pessoa, ela também vai vir atrás de você. Então, assim, para mim são ideias muito esquisitas, né? Por isso que eu queria conversar aqui com vocês a respeito disso. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, para mim, quando a gente procura alguém para morar junto com a gente, né, se casar, ter família, ou não, mas simplesmente, né, dividir a vida, é porque o todo é maior do que a soma das partes, certo? Eu sozinho não seria quem eu sou se eu não tivesse minha esposa. Ela sozinha não seria quem ela é se ela não tivesse eu, tenho certeza. Nós dois somos muito mais do que se fôssemos os dois separados. E é por isso que a gente se casa. Juntos a gente chega muito mais longe. Não é simplesmente um mais um. Essa para mim é a mecânica que funciona, porque a gente tem nossas sinergias, é mais ou menos como se fosse a fusão de duas empresas, né? Por que se funde duas empresas e isso às vezes gera valor? Não faz sentido, né? Você só está somando uma empresa na outra, por quê? Porque elas têm sinergias, porque elas vão lá, começam a trabalhar juntas tal, e aumenta a margem de lucro e tal, e tudo começa a funcionar melhor. Eu sei que essa talvez não tenha sido a melhor analogia, mas é mais ou menos isso que eu penso, né? A união com uma pessoa ali adequada vai potencializar a nós mesmos, né? A gente se torna uma pessoa melhor. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu não concordo com essa filosofia atual de casar se preparando para o divórcio, né? Você tem que fazer separação total de bens, porque senão ela vai pegar tudo que é seu. Primeiro que é muita ingenuidade achar que separação total de bens existe de verdade, né? Até pode existir no papel, mas a gente sabe como é que é a justiça aqui no Brasil, né? Não é difícil, a pessoa lá pode alegar que não, é separação total de bens, eu tive que largar a mão da minha carreira para cuidar dos filhos, então hoje eu tenho direito à metade, e o juiz vai falar, é verdade, tem mesmo, tá aqui e tal. A gente sabe como é que as coisas funcionam. Então, primeira coisa, não se ilude com um contrato. E segunda coisa, se você se casa pensando nisso, em assinar contrato com a pessoa, sabe, precisa mesmo se casar? Precisa mesmo se juntar? Talvez não seja o caso, né? Porque aparentemente não existe aí uma sinergia. Agora, quando as pessoas caminham para o mesmo lado, né, quando tem ali uma sinergia, você não precisa ficar preocupado com esse tipo de coisa. Aliás, a chance de um casamento terminar em divórcio hoje já é alta. Se você já entra no casamento com esse tipo de pensamento, eu acho que você não tem chance nenhuma. E aí entra naquela história que você, para preservar o seu dinheiro, o seu patrimônio, né, enfim, para manter o seu dinheiro, você vai estar sacrificando uma coisa que o dinheiro não compra, né? Que é a sua família, né? Seu casamento, enfim. Mas essa é a minha opinião. Tem gente que pensa diferente e tal, e eu respeito. Mas continuando. Então, o que a gente vê muito aí é que as pessoas defendam esse tipo de coisa, né? Você tem que ter coisas separadas, cada um e tal. O que eu penso a respeito disso é que não é a conta separada que vai ajudar a situação financeira do casal. Não é a separação universal de bens que vai melhorar a situação financeira do casal. O que vai melhorar é comunicação e os dois estarem na mesma página. Não tem como uma vida a dois, né? Pelo menos em termos financeiros. No resto eu não sei porque eu não sou psicólogo, eu não entendo nada de relacionamento. Mas em termos financeiros, não tem como uma vida a dois dar certo se os dois não estão com o mesmo objetivo, se os dois não estão na mesma página. E isso provavelmente leva não só à pobreza, mas ao fim do casamento também. Então, antes, né, o ideal é que antes que você se meta num relacionamento de longo prazo, né, que antes que você se case, você tem que ter esse tipo de conversa. E o dinheiro não pode ser tabu. O dinheiro é uma coisa que faz parte da nossa vida, né? Nada mais é do que os recursos oriundos do seu trabalho que você usa para adquirir coisas do dia a dia. Se você não tem liberdade para falar abertamente sobre dinheiro com seu cônjuge, a sua parceira ou seu parceiro, fica muito difícil ter uma vida alinhada. Fica muito difícil que vocês tenham o mesmo objetivo. E o que eu tenho observado nesses anos aí que eu tento ajudar as pessoas nesse sentido é que a maioria dos casais
que têm objetivos alinhados, que estão ali os dois juntos, indo para a mesma direção, né? Ou pelo menos buscando ajuda juntos, esses têm muito mais chances do que quando acontece, por exemplo, o marido vem e pergunta: ai, puta, eu não consigo, minha esposa estoura todos os cartões, não sei o que, não sei o que. Esses aí realmente é difícil. E para esses eu confesso que eu não tenho uma solução. Talvez exceto o diálogo, muito diálogo. Mas isso é uma coisa que tem que ter antes, né? Então, a parceria, né, a cumplicidade ali tem que existir desde antes. Porque senão, se cada um tem um objetivo, pode fazer a barreira que for. Pode, conta separada, separação de bens, sei lá, pode morar cada um numa casa. Não vai adiantar, não vai dar certo. Não tem separação suficiente para que um dê certo e o outro dê errado. Aliás, num casamento, na minha opinião agora, isso aqui é só a minha opinião, isso nem existe, né? Não tem como. O marido ele é um cara de sucesso, tá longe, tá indo bem e tal. E a esposa? A esposa, ela é pobre, né? Ela não cuida bem das finanças, ela não ganha nada. Não existe isso, né? Família é família. Você tem essa daí, a não ser que você, né, dissolva a sua família. Aí é outra conversa. Mas a princípio, a família da gente é uma só. Então, essa é a primeira coisa. Eu não acho que o problema é ter lá uma conta conjunta. O problema é não conversar, é não estar na mesma página, não estar alinhado. Não estou falando que, então tem que ter conta conjunta. Não, cada um faz o que quer. Eu vou falar também como é que eu faço aqui. Mas a ideia é que tem que ter conversa. Sabe? Se você, por exemplo, tem um vídeo que você gosta de assistir sobre finanças, né? Tem um documentário, alguém que te influenciou, e você está aqui nesse canal buscando alguma coisa nesse sentido, pega alguma coisa dessa e mostra pro seu parceiro, mostra pro seu cônjuge. Ele pode achar interessante, né? Eu fiz um vídeo passado sobre aquele documentário da Netflix. De repente, o seu parceiro é completamente perdido em questões financeiras, assiste o documentário com ele. Pode ser que seja interessante, pode ser que ele tenha ali bons insights, pode ser que ele até te entenda um pouco melhor. Então, esse é o primeiro ponto. Comunicação é muito mais importante do que ficar separando contas. Agora eu queria falar um pouquinho mais na prática, como é que é a minha situação. Como é que eu faço aqui na minha casa para gerir esse tipo de coisa. E assim, eu não tenho certeza se esse é o melhor jeito. A única certeza que eu tenho é que o melhor jeito envolve comunicação e alinhamento de objetivos. Essa é a única certeza que eu tenho. O resto, eu tenho esse meu método, talvez você tenha um método melhor que você vai deixar aqui nos comentários, a gente vai conversar, talvez alguma coisa você concorde, enfim. Isso não faz diferença. O que importa mesmo é as pessoas estarem alinhadas. Mas vamos lá. Como é que eu faço aqui? Aqui é o seguinte. Eu sou funcionário, eu recebo salário mensal. A minha esposa, ela é autônoma, então ela não recebe salário mensal, ela varia bastante ali o quanto ela recebe e tal, enfim, bastante não, mas varia. O que nós decidimos foi basicamente o seguinte: o orçamento familiar, né, o orçamento nosso, nós somos só um casal, não temos filhos, então o orçamento familiar é tudo que nós ganhamos, em média. Então esse aqui é o valor que nós ganhamos em média. E esse é o valor que a gente vai partir, né, para dividir aqui os gastos e tal. Desse valor, a gente pega um pouquinho para cada um ali de gastos liberados, coisas que cada um pode gastar com o que quiser. Porque, claro, né, senão o marido fica censurando que a esposa gasta muito no salão, a esposa fica censurando que o marido gasta muito, enfim, não sei aonde, né? Então, para não ter esse tipo de coisa, a gente deixa um pouquinho que é para cada um gastar livremente. A gente faz assim, né? E é um dinheiro ali que serve para sair à noite, para viajar, para tudo isso aí. Cada um tem o seu, justamente para isso aí. Fora isso, a gente separa nossas contas, né? Nossas contas da casa, nossas despesas fixas, o mercado e tal, e um pouco para investir por longo prazo, que é o que justamente a gente conversa aqui nesse canal o tempo todo. Pronto, é só isso. O orçamento é tratado como uma coisa só. Agora, na prática, a gente acabou optando por não ter uma conta conjunta que a gente joga tudo lá dentro e vai gastando dali. A gente optou por cada um ter sua conta mesmo. Eu tenho minha conta que eu recebo meu salário e ela tem a conta que ela recebe também os pagamentos dela. A gente achou que isso aí ia ser mais fácil de administrar, eu gosto de cuidar certinho, ela também gosta de cuidar certinho. Enfim, ficaria melhor assim. Mas o orçamento é nosso, o dinheiro que está lá é tudo nosso, a lógica é essa, né? E é até interessante porque o dinheiro cai lá na conta dela, ela vai pagar algumas contas da casa, alguma coisa assim, e vai sobrar lá o tanto que ela tem, que é o orçamento livre dela para ela fazer o que ela quiser, sem que eu vá encher o saco dela. Na minha conta, a mesma coisa. Eu vou gastar as coisas da casa, né? Sei lá, as contas que eu preciso pagar, e também vou tirar um pouco para investir, que é o que a gente fala aqui nesse canal, né? Então eu que invisto, e aí vai sobrar também um dinheiro que é para eu gastar com as minhas coisas sem ter que dar satisfação para ninguém. Esse é o nosso combinado. Isso tem dado certo, né? A gente tem feito isso há 1 ano, eu sou casado apenas há 1 ano, e isso tem funcionado muito bem.
Eu não sei se mais alguém faz algo parecido com isso aí, mas eu achei que é o jeito assim mais fácil para não ter que ficar joga para aqui, joga para lá, depois tal. Eu achei esse jeito o jeito mais fácil, mais simples assim. Cada um acaba assumindo algumas responsabilidades, mas no final das contas sobra um valor igual pra gente gastar, né? Não importa quem ganha mais, o que importa é que sobra lá um valor igual. E assim a gente evita qualquer tipo de conflito. Eu acho muito importante ter esse valor separado para cada um gastar sem o outro ficar sabendo, para não ter conflito. Porque muitas vezes os casais acabam brigando por causa de finanças, né? Ah, eu tô aqui, me ferrando aqui, economizando até o último centavo pra gente comprar aquele carro novo, aquela casa, sei lá o quê. E o outro tá indo no salão, tá não sei o quê. Então, o melhor é que cada um mesmo tenha um orçamento que seja só dele, para ele ir lá e gastar com o que ele quiser. Pelo menos isso aqui é o que eu faço, é a nossa opinião aqui, né? Tanto eu como minha esposa, a gente achou que esse é o melhor método. Se você, aliás, né, tem uma outra forma de fazer isso aí, por favor, deixa nos comentários aí. Bom, é assim que eu faço para organizar minhas finanças. Eu acho que, né, se ficou alguma dúvida, enfim, pergunta aí. Eu acho que o mais importante, acima de tudo, é o casal ter um direcionamento e uma orientação financeira adequada, né? Geralmente tem um que é mais ligado nessas coisas, tem um que é mais disposto a economizar ou a investir, né? Sempre tem um que é mais. Esse um precisa ajudar o outro a também atingir esse nível de consciência. Do mais, eu enxergo que o casamento é como o todo tem que ser maior do que a soma das partes. Isso só funciona se os dois estão orientados para o mesmo lado, se os dois têm uma sinergia. Aí é possível que o todo seja maior do que a soma das partes. Então, eu quero aqui ver nos comentários, quero que vocês comentem o que vocês acham, como é que vocês fazem. Esse vídeo eu acabei não fazendo um script muito detalhado, porque eu queria mais que fosse uma conversa mesmo. Espero que vocês conversem de volta aí comigo. A gente volta semana que vem com outro vídeo. Até lá!